Boa parte do meu trabalho tem sido pensar sobre segurança de software, sobre supply chain e risco. E muitas das minhas ideias, elas não vêm quando eu estou na frente da tela, elas aparecem quando eu estou andando. E daí que vem essa série. Meu nome é Diogo, sou CEO da GetUp e essa série se chama Vista. Cada episódio é uma perspectiva sobre um tema, um ponto de vista sobre algo que eu entendo que vale a pena parar para pensar. Eu vou gravar os episódios sempre aqui na Serra da Mantiqueira, que é onde eu moro, e eu gosto muito dessa perspectiva de altitude, de montanha, porque quem sobe um pouco vê mais longe. Para esse primeiro episódio eu escolhi falar sobre um fornecedor que você provavelmente não tem na sua lista de terceiros, mas que está em produção agora. Então, normalmente entendemos por fornecedor aqueles com CNPJ, com contrato assinado, que respondeu questionários, assinou NDAs, aquele processo tradicional, né, para saber com quem você está trabalhando. Mas tem um fornecedor que não está nessa lista, nunca assinou nada, nunca irá assinar e que está em produção hoje. Na prática, fornecedor é qualquer coisa de fora que entra no seu sistema. E isso inclui componentes que o seu time não escreveu. Então, hoje, a maior parte das aplicações modernas, incluindo as críticas, ela é composta aí entre 80% e 90% por código open source. Essa é a realidade do que está em produção hoje. Do outro lado, então, existe um fornecedor que é o maintainer para cada uma dessas dependências. Algumas vezes são projetos excelentes, bem mantidos, com milhares de downloads por semana. Mas isso a robustez do projeto não importa muito. Porque no momento que esse componente entra no seu build, o que acontece nele passou a estar fora do seu controle, mas dentro da sua responsabilidade. O maintainer de uma biblioteca open source, ele não assina contrato. E aqui não é uma crítica ao open source. Não é a natureza do open source. O software é livre, mas a responsabilidade de quem usa, não. Então, normalmente a pergunta se estamos seguros, pensando em segurança na cadeia de suprimentos, ela não contempla esse universo. Ela foi feita e pensada para uma visão mais tradicional do que é um fornecedor. Eu acho que a pergunta que falta aqui é se conseguimos enxergar o que está rodando, incluindo o que ninguém contratou. Acho que para continuar esse tema eu vou fazer um exercício de um cenário real. Por exemplo, saiu uma CVE crítica. Uma vulnerabilidade nova, ela tem pontuação alta e já tem um exploit público. Nessa situação a gente tem duas perguntas principais. A primeira é, a gente usa isso? E então a segunda é onde esse componente está sendo usado. Parece simples, mas se você não tem um inventário claro do que está em produção, a resposta não vem de forma tão simples. Ela vem com alguém abrindo um ticket, ligando para outra pessoa ou procurando numa planilha que ninguém sabe se está atualizada. E quando isso acontece, você não sabe se aquela biblioteca está no teu sistema de pagamento, está no sistema de autenticação e por aí vai. Você não sabe o tamanho do problema, e sem saber o tamanho do problema, você não sabe nem por onde começar. Ainda nesse cenário da CVE, eu acho que o que separa uma empresa que responde essa pergunta em 10 minutos de uma que passa 2 dias tentando descobrir não é talento de engenharia, é visibilidade. Então, com o inventário de todos os componentes, você sabe onde essa biblioteca aparece, em qual serviço, em qual versão. Você consegue medir o impacto antes de tomar qualquer decisão. Você consegue priorizar com critério, não com pressão. Sem isso, o que acontece é o que todo engenheiro sênior já viveu em algum momento. Semanas remediando às cegas, sem saber o que é crítico, sem saber o que já foi tratado, sem saber o que já foi corrigido num lugar, mas está aberto em outro. E a prova disso é que até hoje encontramos Log4Shell rodando em ambientes de produção. O inventário não é o produto final, ele é um mapa. E você não navega terreno desconhecido sem mapa. Então, fornecedor é tudo que entra no seu sistema, com contrato ou sem, com CNPJ ou sem, com ou sem SLA. A pergunta certa não é se estamos seguros, é quando uma CVE crítica bater amanhã, vamos saber em minutos onde ela está? Se a resposta depender de alguém ligar para alguém, o mapa ainda não existe.